Pessoal, é normal do ser humano criar expectativas e, posteriormente, acabar se frustrando. Mas e quando as expectativas vão muito além e depositamos com alguém muito próximo da gente? Como, por exemplo, um filho? E é normal que as famílias tenham expectativas para o futuro dos seus filhos, seja em relação a comportamentos, atitudes, sentimentos, futuro em educação e trabalho. Mas quando essas expectativas ultrapassam do limite, como que a gente vai saber disso? Por conta disso, a gente trouxe aqui de novo a nossa psicóloga Rejane, que está aqui conosco, todas as segundas-feiras, dando um brilho aqui na nossa estrela, né, Rejane? Bom dia! Bom dia, Cleide. Uma boa segunda-feira para nós. Bom dia você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. E, de fato, na verdade, um filho já vai nascendo ali na cabeça dos seus pais, às vezes até mesmo antes dele ser gerado. É muita expectativa envolvida, muito desejo depositado, enfim. E também quando um filho nasce, é muito comum os pais revisitarem, muitas vezes até inconscientemente, as suas demandas como filhos. E isso se mistura, né, de uma forma que pode provocar uma maneira pouco assertiva de lidar com esses filhos. A gente vê no começo, eu conheço uma pessoa aí que está nos vendo, não vou falar o nome, o filho, antes de nascer, já tinha a camisa, o uniforme do Botafogo. Ele tinha que torcer pelo Botafogo. O bebê ficou meio sem opção. Mas como lidar com essas expectativas, Rejane? Então, a gente tem que primeiro ter uma dimensão de que quando a gente fala da paternidade, da maternidade, embora a gente conviva com tantos pais e mães, só passando pela experiência para a gente dimensionar que papel é esse na nossa vida. E geralmente a gente é pego de surpresa porque é um nível muito grande de responsabilidade, de idealizações, de amor ali dedicado, mas ao mesmo tempo uma mistura muito grande. Na grande maioria das vezes, os pais, pai e mãe, têm uma crença, consciente ou não, de que o filho é uma extensão dele. E não é? E não é. Ainda bem que não é, né? Cada ser humano nasceu para ter a sua singularidade, a sua individualidade. A gente só assume as potências que a gente tem se a gente tiver, de fato, uma existência singular. Se eu passo a viver uma vida conforme aquilo que 100%, né, foi projetado para mim, eu deixo de ter a minha singularidade e passo a viver de acordo com o que desejaram para mim e não com o que eu desejo. Então, dar conta de dimensionar isso não é fácil por parte dos pais, porque eles acham, né, que o filho automaticamente, nesse ótimo exemplo que você deu, se eu torço para o Botafogo, automaticamente o meu filho também vai torcer para o Botafogo. É claro que esse pai vai apresentar o Botafogo de uma maneira assim, é o melhor time do mundo e tudo. Mas e aí? Pode ser, inclusive tem até pesquisa mostrando isso, essa questão de jogo de futebol, até mais ou menos ali dos 10 aos 14 anos, dos 9 aos 14 anos, é a época que a meninada realmente escolhe qual é o time que ela quer torcer. E ela tende a escolher o time que naquela época que ela tem essa idade, está mais evidente. Então vamos imaginar, na moda, vamos imaginar que ali o menino está entre os 10 e os 14 anos e o Botafogo está numa peleja danada. Vai chegar um ponto que ele pode pensar assim, pai, eu não quero torcer pro Botafogo não, porque torcer pro Botafogo, se o Botafogo, eu não entendo nada de futebol, não tiver bem na fita, ele vai sofrer bullying e chacota, ele fala, não, eu quero torcer pro time tal, porque o time tal tá campeão. Aí, imagina só, esse pai vai achar, né, que o filho está traindo ele. Mas o filho vai estar traindo o pai de um compromisso que ele nem fez. Exatamente. E assim que as relações pais e filhos permeiam muito
esse jeito de os pais projetarem nos filhos a extensão dos desejos, das expectativas, das idealizações deles. Agora tem uma coisa que você disse aí que eu não entendi muito bem. Você falou sobre as demandas de filho. Esse pai teve as demandas de filho. Sim. E como que é esse processo com esse filho? Olha, é tão maluco tudo isso, mas a gente não pode duvidar de que nós temos dimensões conscientes e inconscientes. Da mesma forma que a gente projeta lá nos filhos algumas coisas que são óbvias para todo mundo. Então eu quero que meu filho seja feliz, seja bem-sucedido, encontre uma pessoa boa na vida, seja inteligente, ganhe dinheiro, tenha saúde. Mas também tem questões inconscientes que podem remeter para vários lados. Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que eu tenha tido um pai muito agressivo. E isso me marcou profundamente. Eu posso chegar ao ponto de, inconscientemente, fazer deste pai o meu antimodelo. E aí eu olho para o meu filho e tenho dificuldade de impor limites, por exemplo, porque eu não quero ter nenhuma atitude que possa parecer uma agressividade, uma cobrança, porque eu não suporto isso em mim. Nossa, Olha que doido! Gente, o ser humano tem várias facetas, né? Não tem verdade. Jeito. Então, tem como, sim, a gente muitas vezes ir lá e encostar nas nossas feridas emocionais, não saber lidar com isso e projetar isso adiante nos nossos filhos, sem sombra de dúvida. Muito maluco. E quando as expectativas são depositadas sobre alguém próximo, além de filho, até numa amizade pode fazer isso. Qual que é o prejuízo disso pra gente, que tá botando essa expectativa? Enorme. Uma vez me falaram assim, pegando essa pergunta assim, né? Nossa, o meu filho não... Uma pergunta não, uma frase. O meu filho não é nada daquilo que eu desejei. Aí eu pensei aqui, graças a Deus. Porque eu conhecia a pessoa, né? Eu vi o tanto de neurose ali que ela tinha e ela projetava no filho um nível idealizado que ela mesma não era. Então, gente, cuidado. Quando a gente joga muita expectativa no outro, a gente tende a fazer uma expectativa muito acentuada e muito idealizada. Se a gente não tem com a nossa subjetividade, toda essa perfeição, que obrigação é essa que a gente coloca em qualquer outro ser humano de ser, né, excepcionalmente bom, agradável, compreensivo, atencioso, amoroso, tá? Comigo? Então, dosar isso. Eu vejo até assim como uma grande imaturidade emocional, depositar muita expectativa, seja no que for. Num amigo, numa viagem, num emprego novo, num relacionamento novo, agora vai dar certo. Sabe o que isso me vem? É como se fosse assim, puxa, isso vai me salvar, isso vai me levar para ter uma grande realização, aí me salva. Quem salva a gente da gente costuma ser a gente mesmo. Me veio aqui uma ideia do que você está falando. Eu quero que meu filho seja tudo de bom, coloco todos os pontos que eu quero que ele seja. Eu imagino que seja assim, eu tenho uma cozinheira e quero que ela faça um bobó de camarão, mas eu só tenho frango. Eu falei, você transforma isso aqui no bobó de camarão. E eu quero sentir o gosto de bobó de camarão. E a vida inteira eu fico impondo coisas que eu não dou conta de pagar para fazer. Não, eu tô falando no sentido de pagar, mas você entendeu? Sim, excelente. Então vamos lá. Quando a gente faz isso com o filho, e eu quero que o meu filho tenha o perfil, né, padrão A+, ali em todos os aspectos da vida, é porque, mais uma vez, eu não estou enxergando o meu filho. Eu passo a enxergar a mim através do meu filho. Aí o meu filho passa a ser uma ameaça para mim. Porque já pensou? Se o meu filho tá feliz, eu falo, muito bem, sou uma boa mãe. Se meu filho, de repente, engorda, tem um aspecto visual que não me agrada, faz uma tatuagem e eu não gosto. Se for homem, por exemplo, põe um brinco e eu não gosto. Se for mulher, corta um cabelo que eu não gosto daquele estilo. Isso acontece muito? Muito. Nossa, ele não pode ter aquele visual que não me agrada, porque
essa mãe, esse pai, tá o tempo inteiro pensando, ele me representa. Ele está, se ele tiver sucesso, se ele for belo dentro do meu parâmetro, né? Se ele tiver bem sucedido, ai, que bacana, eu fiz meu papel de pai e mãe muito bem. Mas se ele não corresponde a isso que eu idealizei, eu, como pai e mãe, estou falhando. E aí que é uma grande escravidão. Na verdade, Cleide, eu fico pensando, os dois extremos são escravizantes. Então, assim, um filho que recebe muita cobrança e ele não quer e fica naquele embate, é ruim. Mas também aquele outro filho que pega e fala, então tá, inconscientemente ele entendeu assim, para eu ser amado, para eu ser querido, eu preciso cumprir em absoluto esse papel que foi projetado em mim. Se eu cumpro esse papel que meu pai, minha mãe projetou em mim, pronto. Ó, vou ser aplaudido, vou ser reconhecido, vou ser amado. Escravizante também, torturante também. Porque mesmo que ele possa ter um reconhecimento por uma parte, como é que ficam os desejos internos dele? Vira meio que um zumbi. E aí chega um ponto, porque não adianta. Olha, gente, a gente pode fingir que a gente não vê muita coisa, mas se tem algo que grita dentro de nós, são as nossas emoções, mesmo que a gente não queira ouvir. Mas ela arruma algum caminho, seja na nossa saúde, no nosso sono, ela arruma ali algum caminho de se fazer presente. Então, e a vida se torna muito pesada, concorda? Pensa num filho que... Uma vez eu escutei, né, de uma mãe falando assim, nossa, meu filho é exatamente tudo que um dia eu sonhei. Eu falei, coitado desse filho. Por quê? Porque a gente não nasceu para ser 100% aquilo que nossos pais desejaram, porque a gente é singular, porque a gente é único. Pai e mãe colocou um ser no mundo, claro que vai transmitir para aquele ser as suas crenças, os seus valores, mas ele também tem que acolher, tem que olhar a singularidade daquele ser humano. O filho tem o direito de colocar no mundo aquilo que é da singularidade do desejo dele, da personalidade dele, e não viver ali em função do que o pai e a mãe acham o tempo inteiro. Tem filhos que já estão maduros, adultos e tal, e ainda vive conforme ele acha, né, que o pai e a mãe acham que ele deve ser. Então, uau, que escravidão! Então, para os pais e para as mães que projetaram esse ideal nos filhos e que não foram correspondidos e que estão sofrendo agora, qual seria a solução? A gente tem um termo na psicologia que a gente usa muito. Nós temos dois partos, né? Tem o parto real ali, mas também tem o parto subjetivo. É muito importante permitir fazer essa separação subjetiva, né, do meu filho comigo e dar a oportunidade para esse filho, na caminhada dele, na jornada dele, ele ir descobrindo e construindo as verdades dele, assumir inclusive as consequências do comportamento dele. Tem umas relações entre pais e mães e filhos que são muito estranhas. Eu vou contar um caso aqui que eu acho que não é raro de acontecer. Então, assim, tem uma mulher que se divorciou e aí, em função desse divórcio, de um marido e aí um pai, né, que ficou ausente, ela fala assim, eu quero fazer tudo pelo meu filho, eu faço tudo pelo meu filho. E, ao mesmo tempo, ela tem um discurso de que meu filho tem que estudar, meu filho tem que trabalhar, meu filho... Ela cobra do filho por um lado, perdão, mas ao mesmo tempo ela dá tudo para esse filho. Como que é isso? Sabe? Você oferece, você não dá chance para esse menino sentir a necessidade de ele arregaçar as mangas e fazer. Ela fica na narrativa, faz isso, menino, faz aquilo, ó, tal curso, talvez isso você gosta, ó, seu primo tá trabalhando, por que você não vai trabalhar? A fala dela é de cobrança, mas as ações tá tudo aqui. Sua vida tá garantida. Mamãe trabalha para mim e para você. Que loucura, que ambiguidade. Tem uma frase que eu tenho um livro
muito interessante, assim, se o filho quer correr uma maratona, que os pais deem o tênis e não a medalha. Ah, muito legal! Nossa! Não é? Entenderam isso aí? Isso aí foi muito importante. Olha, muito obrigada pela sua participação de hoje. Muito legal. Semana que vem eu espero você. Muito obrigada. Feliz semana para nós. E que nós, pais, que temos assim tanta autocobrança, tanta autoexigência, eu quero ser uma mãe boa, um pai bom, bacana. Olhe para o seu filho como um ser único e que Deus presenteou, confiou a você, pai e mãe, a oportunidade dele vir ao mundo e dele florir da melhor forma possível como ele e não como extensão de vocês.